Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, seu ministério. Estamos de volta com o nosso curso avançado de teologia pelo IBADEP. E nós estamos tratando sobre Novo Testamento 2. Você que tem o seu livro, a sua revista, o seu livro, né? Nós estaremos abordando sobre as cartas e epístolas do apóstolo Paulo. Quem sabe você está se perguntando, mas existe diferença entre carta e epístola? Uma pequena diferença, mas existe sim. Cartas, né, toda vez que observamos que os textos escritos de Paulo está sendo endereçado na figura de uma carta, ele está endereçando especificamente para uma pessoa, né? Ou uma comunidade específica, podemos dizer assim, né? É algo muito específico, né? Diretamente para um grupo específico. Quando fala de epístolas, a carta, os escritos, estão sendo endereçados assim de forma mais geral, né? Para a igreja ou para a comunidade da qual ali se é endereçada as epístolas do apóstolo Paulo. Então essa é a diferença, é que carta ela tem um endereço mais específico, né? Já a epístola ela é universal, ela é abrangente, ok? Não é a única, não é apenas para um grupo ou uma pessoa, mas para todos ali daquela comunidade. Então, fazendo assim uma síntese bem rápida, objetiva de cada carta e cada epístola do apóstolo Paulo, nós encontramos no texto aos Romanos, que é a carta endereçada à igreja que está em Roma, não propriamente aos romanos, mas à igreja que está em Roma. E os motivos que Paulo vai escrever a carta, né, é que ele quer esclarecer a comunidade de Roma sobre alguns problemas que ali estão sendo vividos por aquela igreja, né, que precisam ser resolvidos para que a comunidade de Roma, ou melhor, para que verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo, né, ele seja implantado ali em Roma, na capital, que é a capital do Império Romano, né? E é claro, um dos fatores que leva o apóstolo a escrever essa carta é justamente antecipando a sua chegada ali aos irmãos que estão em Roma. Paulo está antecipando a sua chegada, né? E como ele sabia, né, que haveria muitos questionamentos a respeito do seu chamado, do seu apostolado, então você vai perceber que Paulo usa uma sistematização doutrinária, especialmente sobre a justificação pela fé. Paulo se prepara, ele se antecede antes de chegar ali, traçando assim um esboço doutrinário acerca da pessoa do Salvador, mas também da graça do Evangelho que ele está apregoando ali. Então, quais foram os assuntos que nortearam essa carta de Paulo aos Romanos? Então, o Evangelho de Jesus e não o do Império Romano, né? É a força de Deus para a salvação de todos, é aquilo que ele vai falar, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, né, e salvação para todo aquele que nele crê. Primeiro os romanos, judeus e os gregos. Essa é uma das motivações da carta de Paulo aos Romanos. Ele apresenta um modo de vida dos gentios que deve ser mudado, né, para que Jesus seja conhecido, né? E entendendo essa premissa, quando Paulo escreve a carta à igreja que está em Romanos, é bom saber que 90% dos irmãos ali em Roma convertidos eram gentios. Por isso que ele tem o desejo de chegar nessa igreja, porque ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios.
Daí você percebe porque Paulo insiste em ir a Roma, e antes de chegar lá, ele também já antecede com essa carta previamente assim escrita. Então, o modo de vida dos judeus não agradavam a Deus. Eles viviam um modo de vida debaixo de uma condenação. Paulo vai, no capítulo 1, ele vai falar sobre a condenação e o juízo que é esperado para os gentios, né? Os pagãos, e Paulo vai falar também da condenação também que espera para os judeus que, embora foram privilegiados por Deus, mas não cumpriam a lei, eram desobedientes a Deus. Então Paulo vai também falar sobre a lei e a circuncisão, e que nem a lei nem a circuncisão levam o pecador à salvação, ainda que este fosse um judeu, né, praticante da lei, não levaria ele à salvação. Paulo também vai falar sobre a justiça de Deus que vem através da fé em Cristo Jesus, ok? Então, viver em Cristo e viver sob o domínio da graça, essa é a nova revelação do Evangelho que Paulo vai trazer para a igreja que está em Roma. E a proposta de Paulo é viver segundo o Espírito e uma nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo vai apresentar a vida do Espírito que agora opera por meio da graça e a graça do Evangelho. Então esse é o quadro, né, apresentado no livro, na carta endereçada à igreja que está em Roma. Agora nós vemos aí também 1º e 2º Coríntios, né? Os motivos que levaram Paulo a escrever a carta, essas cartas, né? Que nós temos aí a 1ª e 2ª carta do apóstolo Paulo. Então, Paulo recebeu informações da casa de Cloé, né? Quando você vai perceber o início da carta, e na comunidade cristã que ali havia em Coríntios, havia muitas divisões, havia escândalos, inclusive o filho que chegou a deitar com a mãe do seu próprio pai, havia incesto, brigas internas levadas até mesmo ao tribunal, né? Pessoas que estavam levando a júri o seu próprio irmão, né? Não só irmão genético, mas irmão da igreja, né? Havia também licenciosidade de algumas pessoas, motivo de falatório, de mau testemunho de muitos que estavam ali na igreja. Ainda os motivos foram os problemas relacionados à vida conjugal. Havia muitos problemas nesse contexto de casamento das moças, né? Havia compra de carnes oferecida aos ídolos, né? Então você vai perceber que o comportamento da igreja ali era um comportamento totalmente distante daquele evangelho que Paulo havia anunciado à igreja em Coríntios. Então, a carta procura dar uma resposta de cunho pastoral, né? Porque Paulo era o pastor da igreja, para os problemas daquela igreja. Então aí nós temos a imagem da primeira carta, né? A característica principal dessa primeira carta. Nós temos aí também em seguida a 2ª carta do apóstolo Paulo. Essa carta de Paulo é motivada pelas críticas da comunidade surgidas, né? Da orientação que Paulo dá na primeira carta. Existem algumas críticas nessa primeira carta que Paulo envia, é muito criticada, porque Paulo vai repreender, Paulo vai chamar a atenção da igreja que está ali, né? Só que para nós entender esses problemas, seria muito bom conhecer o contexto de cada cidade de Corinto, né? Então só teremos a compreensão plena quando passarmos a estudar o problema de cada cidade vivenciada ali
em Coríntio, relacionado à igreja que estava ali, né? Inclusive, Paulo, nessa segunda carta, ele é muito atacado, né, pelo fato de não ser compreendido, né, pelos irmãos que se encontram ali na igreja, porque ele havia dito que iria fazer uma terceira visita, né? Ele já havia visitado 2 vezes a igreja, iria fazer uma terceira visita, mas infelizmente não foi possível chegar ali. E Paulo vai dar explicações porque não conseguiu chegar ali. E porque Paulo não conseguiu chegar ali para visitá-los pela terceira vez, Paulo é criticado, é taxado como um falso profeta, como um mentiroso, como alguém de 2 conversas, né? E aí você já percebe as implicações dessa carta. E Paulo, então, vai se explicar, dizendo que não é isso que eles estão pensando a seu respeito. E de muitas outras verdades, Paulo vai tentar amenizar os ânimos daquela igreja a respeito de si mesmo, né? Então, nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo também vai promover uma coleta aos pobres de Jerusalém, devido a uma fome que surgiu naquela época e naquele período em que os irmãos estavam sendo atingidos por essa crise que estava surgindo ali. Em seguida, nós temos a carta endereçada aos Gálatas, os irmãos da Galáxia. O motivo é uma resposta à situação dos judaizantes, da comunidade que pregavam a volta e a prática da lei da circuncisão. Os judaizantes eram uma classe de judeus que eram devotados à lei. Então, esse grupo de judeus, né, estavam buscando trazer a prática da lei e da circuncisão. Ou seja, e Paulo ele vai refutar esse pensamento, né, e vai anunciar agora, né, o fundamento da fé cristã, que não está mais ligado à circuncisão. Então Paulo vai falar da liberdade cristã, né, e confronta, né, a respeito das obras da carne e a respeito do fruto do Espírito, né? E agora existe essa contradição entre a lei e a graça, ou seja, a antiga vida e agora a novidade de vida com Jesus, ou seja, a vida segundo o Espírito de Deus. Paulo vai fazer um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Como nós devemos agora viver à luz desse novo evangelho, que não é outro senão do Senhor Jesus. E aí nós vamos ter aí Filipenses. O motivo principal que levou Paulo a enviar essa carta, ou epístola, aos Filipenses, foi justamente para uma forma de consideração, né, a essa comunidade, a comunidade da igreja de Filipos, né, que era uma comunidade de cristãos amigos, de cristãos que valia a pena, né, compartilhar a comunhão, a alegria, né? E Paulo escreve justamente para isso. Ele leva em consideração aquela igreja e compartilha a comunhão, a bênção de Deus com eles ali. E Paulo expressa a sua ternura, né? Paulo ele expressa afeto, Paulo ele expressa o desejo que tem de que aquela igreja continue unida, né? E essa carta é a expressão do relacionamento afetivo do apóstolo Paulo para com a igreja que ali está na comunidade de Filipos. Nós temos aí uma outra carta, que é a carta de Filemão. Inclusive é uma das menores cartas
que Paulo escreve, né, endereçado a Filemon. Então, o motivo claro expresso dessa carta é a resposta de Paulo em relação aos escravos, né, aos vigentes daquela época lá. Como cristão, Paulo vai ensinar que devem tratar os escravos como uma pessoa normal, né, não fazer acepção porque eles tiveram uma vida de escravo. Então, eles deveriam considerar, né, como alguém que faz parte da membresia do corpo de Cristo, como alguém que também senta na mesa do Senhor, né? Então, Paulo está levando a igreja a recepcionar, né, Filemon, que também é um filho na fé do apóstolo Paulo. E aí nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Nós temos aí uma carta endereçada à igreja que está em 1 Tessalonicenses, e o motivo que fez Paulo escrever a carta a essa comunidade é justamente falando, né, sobre eventos escatológicos, e estava surgindo inclusive alguns problemas ali sobre a volta de Jesus, e Paulo vai estar ali tratando sobre esse assunto. Então, como o paganismo havia crescido em muitas partes da comunidade tessalônica, então a vida moral, o conceito moral estava meio que distante daquilo que Paulo, à luz do Evangelho, tinha pregado. Então muitos ali não estavam mais trabalhando, estavam ociosos, né? E isso comprometia a comunidade. Por quê? Porque alguns achavam que Jesus estava voltando. E de fato, ele vai voltar, né? Mas acreditavam que Jesus ia voltar naquela época. Então, por causa disso, muitos estavam sem trabalhar, outros chegaram a vender propriedades, né? Outros chegaram a vender suas próprias casas porque achavam que Jesus já estava voltando naquele período, e por causa disso muita gente não estava trabalhando e vivendo ocioso. Então Paulo vai intervir sobre essa compreensão aí errada a respeito da vida de Jesus. Então Paulo vai reforçar a mensagem que Cristo deu, e ele vai fazer isso na segunda carta também, né? Ele vai ter essa mesma posição a respeito da volta de Jesus. E essa carta ela é mais breve do que a primeira, mas reforça a proposta da primeira carta. E aí nós vamos observar que Paulo vai apresentar Cristo, e nessa carta ele é mais incisivo e mais direto. O assunto aqui é mais sobre os trabalhos. Paulo vai dizer que se alguém não quiser comer, que também se alguém não trabalhe, que também não coma, né? Então existe muita gente ociosa ali. Paulo vai tentar resolver esse problema, e é claro, havia outros problemas também a serem esclarecidos, que são os problemas acerca da ressurreição, né, do Senhor Jesus e da sua volta iminente também. Mais adiante nós temos a carta aos Efésios, que é uma carta que podemos chamar uma carta circular, enviada a várias comunidades de Éfeso. É um estilo de um sermão, sendo inspiradora, né, essa carta aos Colossenses, ressaltando alguns pontos teológicos que deveriam ser novamente trabalhados. E Paulo vai fazer o quê? Ele vai colocar a igreja como uma família, né? Ele vai fazer uma comparação da igreja como uma família, descartando um tipo de parousia eminente, propõe uma ética, né, para a vida do mundo, ou seja, ele nos coloca dentro de uma ética diferenciada do mundo, né? E
os trabalhos, os elementos teológicos que Paulo vai usar, né, nessa cristologia bíblica, né, é algo assim glorioso de se perceber. Paulo também vai trabalhar sobre a salvação que é para todos os que crêem em Cristo Jesus. Então, nessa carta ele vai fazer algumas outras distinções sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. Se estamos na luz, devemos viver na luz, né? Vemos aí também uma outra carta chamada Carta aos Colossenses. Então, o principal motivo que levou Paulo a escrever essa carta aos Colossenses é justamente pelo fato de nessa igreja ter se infiltrado muitas heresias, né? Filosofias estranhas que chegaram a provocar uma confusão no que diz respeito ao evangelho que foi pregado naquela comunidade. Por exemplo, alguns estavam acreditando que Jesus já tinha vindo e alguns estavam, né, tendo uma visão distorcida da volta de Jesus e que o juízo final já havia chegado. E você vai ver que no capítulo 2 aos Colossenses, Paulo vai explicar que não é nada disso que está acontecendo, né? Que Jesus virá, mas primeiro vai se manifestar, né, o filho do pecado, e aí sim virá a volta do Filho de Deus. Nós temos aí também uma 13ª carta, né, que alguns chamam de 14ª carta, né, por considerar também Hebreus uma carta do apóstolo Paulo, né, e é considerado então como alguns sermões, né, do apóstolo Paulo. Então, o motivo que Paulo escreve essa carta é apresentar uma espécie de um testamento particular, um testamento seu. E é a última carta, né, no final, chamamos de 14ª carta paulina, vai apresentar, né, nessa carta aos Hebreus, vai apresentar um resumo daquilo que é proposto a respeito da pessoa de Jesus. Na carta, Paulo vai considerar como um sermão. Ele escreve a respeito da graça e a superação da antiga aliança e suas instituições. Então aqui, nessa carta aos Hebreus, Cristo é apresentado como o verdadeiro sacerdote. Então vai haver muitas distinções da antiga aliança e da nova aliança na pessoa do Senhor Jesus. Então, tudo isso é escrito em forma simétrica e ricamente trabalhada, fazendo distinção da antiga e da nova aliança. Nós temos aí também umas cartas que denominamos de cartas pastorais, consideradas também como cartas deuteropaulinas, né? Devido a serem cartas enviadas pelo apóstolo Paulo. Então, a motivação da carta segue 1º e 2º Timóteo. São duas cartas. A preocupação de Paulo aos líderes da igreja, porque essa carta é endereçada ao pastor Tito, é justamente pelas falsas doutrinas e pelos falsos ensinadores ou doutores, né? Resumindo, a comunidade, né, ou as comunidades estão sendo consolidadas e necessitando de ajustes, né, para melhorar. Então Paulo se preocupa com isso e envia essa carta à liderança da igreja, né, que é endereçada ao pastor Tito da igreja daquela época. Nós temos também a 1ª e a 2ª carta endereçada a Timóteo, que também é um pastor jovem da igreja que está em Éfeso. É uma igreja que já caminha bastante tempo, mas que precisa se organizar melhor. Então, o motivo da carta é justamente para dar indicações para essas comunidades sejam melhor estruturadas, né? Então, vai falar a respeito dos cargos que preside para coordenar melhor os trabalhos
e as celebrações de culto daquela igreja. Paulo vai aparecer nomes, né, para estes cargos. Ele vai identificar lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, cargos de presbíteros, os encargos para episcopais, ou seja, pastores, diáconos, evangelistas. Então Paulo vai tratar sobre essas qualificações nas vocações dos líderes da igreja. E ele vai educar esses líderes, lhes dando orientações pastorais, certo? Tratando, é claro, dessas qualidades vocacionadas, de maneira que seja trabalhada as suas respectivas condutas daquela igreja. Então nós temos aí uma segunda carta, que é a segunda carta de Timóteo, e segue-se a motivação da carta anterior, preocupantes com os erros que estavam acontecendo ali no seio da igreja e as ameaças à comunidade. Então Paulo insiste no exercício da autoridade e dá conselhos aos líderes daquela igreja. Então nós temos aí essas, podemos dizer assim, 14 cartas do apóstolo Paulo às igrejas que estão espalhadas em todo o território macedônio, né, da Grécia Antiga, podemos assim chamar. Aqui nós concluímos, é claro, que existem minúcias, né, a serem trabalhadas em cima de cada carta e de cada ponto que nós pontuamos aqui, cada item pontuado aqui. É claro que você vai trabalhar melhor aí, e isso em sala de aula nós poderemos ver com mais detalhes. A princípio deixamos para você, né, esses pressupostos de cada carta, as motivações, as razões, por que Paulo escreveu, qual a razão de Paulo ter escrito a carta. Isso já nos abre, né, um leque, né, a respeito de cada carta ou epístola enviada pelo apóstolo Paulo. Lembrando que todas essas cartas e epístolas têm como sua autoria o apóstolo Paulo, né? Claro, abrindo aqui uma exceção da carta aos Hebreus, mas existe muitos indícios de que a carta aos Hebreus tenha sido uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, pelo fato dele fazer essa comparação entre a antiga e a nova aliança e apresentar Jesus como o sacerdote eterno, ok? Deus abençoe e até então a próxima aula, se Deus assim nos permitir.